Então, boa noite, pessoal. Começando aqui a nossa penúltima aula do curso, né? Estamos chegando na reta final. Esses últimos dias, né, a gente tem recebido muita dúvida, né, com relação à atividade 2, né? Eu falei na aula passada, mais ou menos, né, como vocês deveriam fazer, certo? E também respondi lá no fórum, como é que você compartilha se você estiver usando o Code Sandbox, você compartilha o link, né, lá do Code Sandbox, ou como é que você baixa a pasta, né, zipada com todos os seus códigos, tá? Então, lá no fórum, se eu não me engano, da terceira unidade, ou é da segunda ou da terceira, tem uma resposta lá de como vocês fazem isso. Lembrando que se nada disso der certo, você ainda pode copiar o conteúdo. Quando eu falo copiar o conteúdo, pessoal, é selecionar tudo, dar um Ctrl C, certo? Criar um arquivo .html e um .css, colocar dentro de uma pasta e colar o conteúdo para dentro desses arquivos. Zipa a pasta e manda, tá entendendo? Ou teve alunos também que colocaram o CSS aqui dentro, né? Eles não colocaram num arquivo por fora, né? Eles colocaram dentro do HTML, né? Também é uma opção também, se você quiser. Aí você pode mandar só o HTML também, tá? Então, só para falando um pouquinho de algumas dúvidas que tiveram essa semana com relação ao envio da atividade online 2, né? Que se eu não estou enganado, termina amanhã, certo? Então, pessoal, na aula de hoje, nós iremos continuar falando de JavaScript, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho de JavaScript, falou que o JavaScript ele não tem nenhuma relação com Java, né? Apesar do nome Java, né? Mas ele não tem uma relação com Java, tá? O JavaScript ele foi inicialmente feito para front-end, para rodar no navegador. Hoje em dia a gente tem frameworks e algumas tecnologias que permitem você rodar JavaScript no back-end, certo? Mas via de regra o JavaScript ele veio para dar interatividade às nossas páginas. Então aqui, voltando aqui no nosso código aqui, né, que a gente estava fazendo, a gente tem aqui o nosso arquivo index.html, relembrando que nós estamos importando um arquivo JavaScript com as nossas funções por meio dessa linha aqui, tá? Então a gente está importando o arquivo index.mjs de Modern JavaScript, ok? E na aula passada, nós fizemos esse comportamento aqui, né? Que era ao clicar no botão, ele alterar o conteúdo do botão e alterar o background aqui do botão, né? Nós fizemos isso aqui. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer esse efeito aqui, que é como se fosse um efeito de zoom, assim, né? De expandir, né? Quando a gente passa o mouse, ele expande, quando a gente tira o mouse, ele volta para o tamanho normal, né? Então é basicamente esse efeito aqui que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Eu já deixei a função aqui feitinha aqui, que é essa função aqui que a gente vai aprender na aula de hoje. Recapitulando, né? O que é o document? Document é um objeto que representa todas as tags, né? Tudo que você fez no HTML. Então, se ele representa tudo que tem lá, você consegue acessar os elementos do HTML por meio dele, né? Adicionar o event listener é basicamente o quê? Adicionar um ouvinte, tá? Que é o JavaScript, ele meio que fica ouvindo, quando algum evento ocorre, ele executa, ok? Qual é o evento aqui que ele está ouvindo, né? Quando o conteúdo da página do HTML for totalmente carregado, ele vai executar o quê? Basicamente essa função aqui. Muito simples, isso a gente viu lá. E essa função aqui, ela faz o quê, né? Basicamente, aqui, começando aqui na linha 13, né, a gente declara aqui uma constante chamada images, onde a gente vai pegar a referência de todas as imagens que a gente tem no nosso site, tá? Então, esse objeto aqui, ele vai ser um array, né, contendo todas essas nossas imagens. No caso aqui, eu tenho aqui 3 imagens, né? Então, depois que o HTML for carregado, a referência para essas 3 imagens vai ficar salvas aqui nessa constante images. Por que ela vai ficar salva?
porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o meu objeto document e estou chamando o método carry selector all, que é o quê? Pegue todas as referências do quê? Que eu quero pegar todas as referências de uma IMG, ou seja, de uma imagem. Então, esse método aqui do JavaScript, ele pega e traz num array todas as referências, imagens que você tem no seu site, tá ok? E essas referências, esse array, você armazena dentro de images, ok? Então, se eu tenho um array, certo? Para que eu consiga aplicar esse meu efeito em todas as imagens, eu vou ter que percorrer todas as imagens. Então, devido a eu ter que percorrer todas as imagens, eu uso o que eu chamo aqui de for each, tá? Então, eu pego images, né, que é o meu array, e dou um for each. Como é que se diz? No JavaScript, pessoal, é muito comum, é um ponto muito importante todo mundo aprender, principalmente às vezes quando vai para o back-end, porque existem uma série de métodos para você percorrer arrays. Você tem o for each, você tem o map, você tem o filter, você tem o reduce, você tem vários métodos e cada um serve para alguma coisa, tá entendendo? Por exemplo, o map é quando você quer alterar, por exemplo, um array e retornar, digamos que você tem um array com os números 1, 2 e 3, e você quer retornar um array que tem o dobro desses elementos, que tenha 2, 4 e 6, né, digamos assim. Então, quando você quer fazer essa transformação, você vai usar o map. Se você quer filtrar algum valor, você vai usar o filter e por aí vai. É um assunto bem interessante que facilita muito que o JavaScript tem esses arrays. Então, esse método aqui, for each, ele basicamente vai iterar sobre o array, tá? Sobre o array images, e basicamente ele vai, para cada elemento do array, ele vai executar uma função. Que função? Essa função que eu estou passando aqui como parâmetro. Veja, pessoal, que aqui eu estou passando uma função como parâmetro. Ó. Isso aqui é o parâmetro da minha função. Isso aqui é uma sintaxe, porque no JavaScript, é uma coisa também que vocês forem estudar, existe um conceito chamado de array functions. Array functions. Que é como se fosse uma outra forma de declarar a função e que serve em alguns contextos específicos. Eu não vou entrar aqui em quando é que utiliza uma ou outra, porque eu estaria fugindo muito aqui do conceito da aula, tá? Mas só para vocês terem noção, né? No JavaScript você pode declarar uma função assim, né? Function. Aí aqui vem os parâmetros e aqui você tem o corpo da função, né? Pronto, aqui você pode declarar uma função assim. E uma outra forma de você declarar uma função é com essa sintaxe aqui. Que aqui você tem os parâmetros e aqui o corpo da função. Essa forma de declarar uma função a gente chama de array functions. Array functions, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui nesse código aqui, nada mais é do que uma função, só que ela não tem aquele nome function, etc. Tá entendendo? Mas isso aqui é uma função, isso aqui é o parâmetro, isso aqui é o corpo. Então, basicamente, para cada elemento do array images, eu vou executar essa função. E o que é que essa função faz? Essa função adiciona 2 ouvintes a esse elemento da imagem. Então, como ele está percorrendo o array, o que é que acontece? Então, ele pega a primeira imagem e diz, ó, para essa imagem, essa primeira imagem, adicione esse evento aqui, né? E esse evento aqui. Aí ele vai para a segunda imagem. Ah, para essa segunda imagem agora, adicione esse evento e esse evento. Vai para a terceira imagem, porque aqui no meu site eu tenho 3, né? Adicione esse evento e esse evento. Então, é por isso que o código funciona para as 3 imagens, tá entendendo? Porque ele percorre todas as imagens, adicionando ouvintes do JavaScript, certo? Nas 3 imagens, tá? E esse ouvinte aqui, pessoal, o que é que acontece? Que evento, né, dispara esse ouvinte, né? O ouvinte ele fica escutando o quê?
nesse primeiro ouvinte aqui, ele fica escutando o mouse over. Que é isso, pessoal? É o mouse em cima da imagem. Então, quando o mouse ele entra e ele fica em cima da imagem, ele vai executar uma função. Que função? Essa função aqui. O JavaScript, pessoal, ele é cheio de função. Você vê que aqui, ó, eu já estou na terceira função, uma dentro da outra, né? A primeira função foi essa. Depois, ele executou essa função aqui, do array. E agora ele está executando essa função aqui, certo? Então, tem 3 funções aqui dentro desse código aqui, ok? E isso é bem comum no JavaScript, certo? É uma coisa que a gente não é muito acostumado no Java e etc., mas no JavaScript é bem comum, certo? Então, basicamente, o meu ouvinte, né, ele vai ficar escutando quando eu estiver com o mouse em cima da minha imagem. Então, o mouse, entrou em cima da imagem, ele executa isso aqui. Ele executa isso aqui. O que é que isso aqui vai fazer? Isso aqui basicamente vai mudar o estilo da minha imagem, certo? A primeira linha aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou aumentando a escala, certo? Que a escala padrão é 1, que é como se fosse o valor padrão, 100%. Eu estou aumentando para 1.1, ou seja, eu estou aumentando 10% a escala dessa imagem. Escala, pessoal, é o tamanho dela no X e no Y, tá? Então, quando eu passo o mouse, ele aumenta a escala, que é o tamanho dela no X e no Y, em 10%. Por quê? Porque se 1 é 100%, 0.1, né, que seria esse ponto 1 aqui, fica 10%, né? Então, eu estou aumentando 10%. Nesse outro aqui, nessa propriedade, sim, isso aqui na propriedade transform, tá? Na propriedade transition, eu digo o tempo que leva para ele fazer essa transformação de escala. Então, aqui eu coloquei 0,3 segundos. Por quê? Que é para ele dar uma suavizada na hora dele aumentar, para não aumentar de uma vez, tá entendendo? Então, eu coloco uma transição, que é para ele dar esse efeito de aumentar devagarzinho, certo? E aqui, pessoal, nessa última propriedade aqui, eu estou colocando box shadow. Shadow do inglês é sombra e box é caixa. Então é uma sombra na caixa, tá? Então, se vocês prestarem atenção aqui, é porque eu não sei se vai dar para ver aqui pelo vídeo, né? Mas ao redor aqui da imagem aqui, ele tem uma sombrazinha, tá entendendo? Ele tem uma sombrazinha aqui ao redor da imagem, certo? E essa sombra aqui é feito alterando a propriedade box shadow. Basicamente aqui eu estou passando o quê? Como é que se diz? É no horizontal, no vertical, e aqui é o tamanho, tá entendendo? Que é 10 pixels, então o tamanho dela é 10 pixels. Se eu aumentar esse tamanho, quanto mais pixels eu colocar, mais ela maior vai ficar, né? E esse RGBA aqui é basicamente a cor, certo? Então aqui, dentro dessa função RGBA aqui, eu estou passando 0, 0 e 0, que seria a cor preta, tá? 0, 0 e 0 é cor preta. E esse 0.5 aqui é para, tipo, deixar transparente, para deixar um pouquinho transparente. Então, ela fica com esse efeito que, se você prestar atenção, você vê que tem uma sombrazinha aqui, mas ela não fica, ela fica algo bem suave, certo? Então, essa é a forma como eu aplico esse efeito, tá? E se você... Pronto, então isso aqui é o código e a forma como eu aplico o efeito. Se você não tiver esse código aqui de baixo, quando você passar o mouse, ele vai ficar assim direto, tá? Então, por isso que eu adicionei um outro evento aqui, né? Um outro ouvinte aqui do mouse do JavaScript, que ele fica escutando o quê? O mouse out. Out é de sair, né? Então é o quê? Quando o meu mouse sai da minha imagem, tá? Quando o meu mouse sai da minha imagem, eu faço o quê? Basicamente, eu retorno a minha escala para 1, que é a escala original, tá? Então, retorna a minha escala para 1, e a sombra eu passo o valor, né, para a propriedade box shadow, passo o valor none, que é o quê? Que eu não quero nenhuma sombra, tá? Então, é basicamente isso que eu faço, e com esse código aqui, muito simples, espero que tenha dado para todo mundo entender,
eu consigo aplicar esse efeito aqui nas imagens, tá? Nessa daqui dá até mais para ver a sombrazinha aqui, né? Ó, dá para ver melhor a sombra do que nessa, tá? Então, com esse código aqui, eu consigo aplicar esse efeito. Adiantando para vocês, tá? A atividade online 3 vai ser basicamente criar um efeito desse, tá? Bem tranquilo, utilizando JavaScript, nas imagens que vocês utilizaram no site que vocês vinham fazendo. Eu vou parar aqui a gravação aqui. O que eu queria conversar com vocês hoje basicamente era isso. E quem tiver alguma dúvida pode perguntar.